Convido você a abrir a palavra de Deus nesta manhã, no livro de Atos, no capítulo 20. Temática do ano, uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é conhecida pelas respostas que ela dá sobre diversos aspectos da sua vida. Em especial hoje nós vamos falar de culto. Nós vimos para cá para cultuar o Senhor. Nós vamos falar de culto que inspira, de culto vivo. Você pode entrar numa igreja onde todos os valores de um culto estão ali, mas você pode dormir. Você pode sair ali sem nenhuma inspiração e sem nenhum desejo de mudança. Mesmo cumprindo todos os rituais que se tem num culto. Você pode sair dali vazio. Você pode ir para um lugar de culto e não cultuar a Deus. Perdeu o seu dia, perdeu a viagem. Então nós vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse culto que inspira. Esse culto que você não quer que ele acabe. Aquele culto que toca a sua vida e te impulsiona para caminhar com Cristo. Do versículo 7 ao versículo 12, capítulo 20 de Atos. Entre os cultos do Novo Testamento, se esse não foi o maior, foi um deles. E diz aí, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Está preparado aí até meia-noite? Amém? Diz mais, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso, repita comigo, prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e vamos terminar essa parte, e ainda lhes falou largamente até ao romper. Amém. E diz que assim ele partiu, então conduziram o rapaz, vivo ainda, e ficaram confortados. Diz o texto que ele exortava até a meia-noite, diz que ele prolongou o discurso, e diz que depois ainda deu mais uma pitada até ao romper da alva. Vamos pedir para Deus falar no nosso coração? Ora, Senhor, Deus, fala comigo, esse tema é importante, nesta manhã, que eu seja edificado, desafiado, no nome de Jesus. Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração, ele vai soprar nesta manhã sobre sua vida, creia nisso, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por este culto, ó Deus, que aconteceu lá em Troade, ó Pai, onde Paulo foi usado pelo Senhor, ministrou, um culto onde as pessoas foram edificadas, ó Deus, um episódio que ficou para a história, mas nos ensina, ó Deus, não apenas a conhecer aquele culto, mas a termos um culto hoje, vivo, sermos nós fruto desse culto, instrumento, Deus, do louvor, da adoração, da gratidão, da devoção, que nós possamos experimentar, ó Deus, a Tua presença e vivermos a Tua presença e para a Tua glória. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 100 diz lá: celebrai com júbilo ao Senhor. Diz lá também: entrai nos seus átrios
com hinos e entrar também com ações de graças. Culto. Se você continuar lendo os salmos seguintes, são os salmos dos degraus. Os salmos do povo que vai para o culto, que vai para cultuar o Senhor. E eles não iam de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz que o nosso culto não pode ser um culto avacalhado, bagunçado, sem entendimento, que você entra e sai sem entender o que aconteceu. Ele diz lá que o nosso culto é um culto racional, é um culto vivo, é um culto onde o ser cultua a Deus com tudo que Ele é. Você é um ser inteligente. Você pode não estar usando, mas você é um ser inteligente. Deus te deu o intelecto, capacidade de pensar, de raciocinar, de compreender. Deus também te fez um ser sentimental, emocional. Alguém com a capacidade de extravasar alegria, emoções, tristezas, quebrantamento. Mas Deus também te fez um ser com capacidade de resolver, de decidir, de ter vontade, de fazer aquilo porque você quer fazer. Então você é um ser holístico, um ser completo. E você cultua a Deus é assim. Eu lembro que no meu sermão de prova, o último sermão que eu preguei no seminário, eu me emocionei muito naquela pregação. Automaticamente o auditório também. Isso não é muito comum dentro de um seminário, um sermão de prova. E eu fui criticado por 2 professores, os quais eu os amo e os respeitava muito, respeito muito. Um falou assim: olha, você usou demais da emoção na pregação. O texto foi bíblico, foi tudo direitinho. O outro pegou o microfone e falou assim, na crítica: pelo contrário, você pregou um bom sermão porque você conseguiu nos emocionar com conteúdo bíblico. Você não é só cabeça. Você é um todo. Você pregou como devemos cultuar a Deus. Um ser como um todo. Você não veio aqui apenas para a gente encher sua cabeça de conteúdo e você sair para a vida de qualquer jeito. Você veio aqui para receber, para ser impactado e sair para impactar vidas. O culto a Deus, ele pode tornar-se em algo mecânico, sem vida e que não inspira as pessoas a reflexão, mudanças e a fé genuína em Deus. Pode se tornar em algo sem vida. Sem vida. Um culto que não toca. Você entra e sai. Eu não posso nem dizer que você saiu do mesmo jeito, que você saiu pior do que você entrou. É possível. O culto precisa ser cristocêntrico. Jesus é o centro do culto cristão. É em nome de Jesus que nós cultuamos a Deus. Não é no meu, não é no seu. É no nome de Jesus. Ele é o mediador do culto. Enquanto nos reunimos, 1, 2 ou 3 em seu nome, diz que Ele está no nosso meio. O culto cristocêntrico, por outro lado, não pode ser um culto do túmulo, do Cristo morto, do Cristo sepultado, do Cristo gelado. Não é um culto fúnebre. Não cultuamos um defunto. O nosso culto é culto de vivos. Cultuamos o Cristo vivo, ressurreto. Amém? É esse Cristo que nós vimos cultuar. E cultuamos a Deus no nome dEle. O culto a Deus, então, ele exige uma dinâmica de vida. Porque ele é um culto de vivos, que cultuam com toda intensidade. Gente que tem percepções, interações e expressões. Gente de carne, osso e um coração que bate. Gente vivo. Então o culto não pode ir também além do que Deus já prescreveu na sua palavra.
mas também não pode ficar aquém. Tem uma medida certa. É por isso que Deus nos conduziu a um princípio que regula o culto. Ele delimitou como Ele quer ser adorado. Ele não falou o tempo. Ele não falou quais instrumentos nós deveríamos usar, quais não usar. Mas Ele deu princípios que regulam o nosso culto, limites estabelecidos. Deixar de cultuá-lo com o melhor da nossa vida é pecado. E querer cultuar Deus pela invenção da nossa cabeça e fazer somente pela criatividade e excesso também é pecado. É um culto obediente. O culto precisa então ser naturalmente gostoso para Ele, agradável, instruidor, inspirador e motivador para nós também. Porque quando cultuamos a Deus em espírito e em verdade, não apenas agradamos a Deus, mas agradando a Deus, nós encontramos prazer nele. Esse culto é o culto que agrada a Deus. Os cultos precisam fazer com que as pessoas saiam tranquilas, não porque as coisas em casa estão indo muito bem, porque tranquilas em Deus, confiantes em Deus, mais carinhosas umas com as outras, mais preparadas para a vida. O culto precisa levar a gente para a ação, precisa estimular a fé, precisa estimular o desejo de obedecer e de andar no centro da vontade de Deus. Um culto que inspira. Não é apenas vir para ser massacrado, mas também não é apenas vir para ser bajulado. É sair para resolver. O culto inspirador acontece quando existe uma atmosfera, um clima que reflete o verdadeiro amor de Deus. Um lugar onde se sente a presença de Deus. Não pelo lugar, mas pelas pessoas que vieram ali para cultuar a Deus. Importante reflexão. Muitas igrejas têm perdido muitos membros. Qual é a causa da perda de tantos membros? O culto. O culto é ruim. É indigesto a Deus, é indigesto aos que ali estão. Muitas igrejas históricas têm morrido porque ficaram no século XV ainda. A linguagem, o homem de hoje não compreende. Até o jeito de dobrar a toalha da ceia é do mesmo jeito. É um culto sem vida. E o culto sem vida, ele mata. As pessoas vão procurar outros lugares. Outros lugares. E as pessoas, elas encontram pelo menos 3 dificuldades ao cultuarem a Deus. Em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, a dificuldade de entender o culto. De compreender o culto. O culto que Paulo diz que é um culto racional, um culto de vivo, de gente inteligente. Tem lógica. Tem lógica. A pessoa não entende o que está acontecendo no culto. E é muito difícil para alguém que nunca entrou numa igreja cristã, ele entrar pela primeira vez e ali ser um balaio de gato. Quando vai ter a música, o pastor anuncia, o sujeito sai do último banco, com muita calma, andando. Com muita dificuldade, ele pega o violão, descobre que o violão está desafinado e começa tom, tom, tom.
É no mínimo lixo que ele está oferecendo para Deus. Eu lembro de uma irmã que veio cantar na igreja uma vez e trouxe um playback todo arranhado. Eu agradeci e mandei ela embora. Falei, filha, o dia que você vir preparada para cultuar a Deus, você traga alguma coisa que presta. É o sujeito que atravessa. São as transições que são tão longas que as pessoas desconectam do que está acontecendo. É a recepção lá na porta, a pessoa não foi bem recebida. Os irmãos do lado estão mais interessados em cumprir o ritual do que ter uma relação de amor, de graça com quem está do lado. Amados, nós não cultuamos a Deus sozinhos. É onde tiver 2 ou 3. Mas eles estão ali unidos. Eles não estão apenas reunidos num quadrante. Há um propósito. Há um propósito. A ordem do culto leva as pessoas para mais perto de Deus. Ele compreende. Há um momento de confissão. É explicado o que está acontecendo. Ele compreende. Ele confessa os pecados. Há um momento de contribuição. E é explicado o porquê. Ele compreende. Mas quando ele entra, ele não entende nada do que está acontecendo no culto. E a linguagem que nós utilizamos também. Misericórdia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Um tanto de linguagem que nós vamos usando, que usamos mais para completar frases às vezes do que para... Ele não conversa lá fora assim, ele não compreende muitas vezes a linguagem. É como se ele entrasse dentro de um santuário, dali para dentro tudo muda. Amado, se lá fora a gente não for uma bênção para Deus, entrando aqui dentro só aumenta o número de pecadores aqui. O culto que nós prestamos a Deus, prestamos com a nossa vida. Então, dificuldade de entender o culto, qual o objetivo para a vida dele? Por que cada intervalo, cada ação? O culto exige didática, exige ordem e lógica. Você precisa compreender a quem você está servindo, como está servindo. Não é colocar tudo ali numa panela, misturar e falar assim, é culto a Deus. Talvez a boa intenção seja até de adorar a Deus. Eu não creio que Caim tinha uma má intenção para com Deus. Ele só ofereceu para Deus aquilo que estava fora da ordem. Aquilo que não estava dentro do limite que Deus prescreveu. E ele só fez aquilo porque o coração dele também já não estava puro mais. Porque um coração impuro, ele é incapaz de obedecer. Ordem, didática, lógica, mandato. Ele se rebela. A segunda dificuldade é a dificuldade de conexão no culto. O que nós vivemos durante toda a semana precisa convergir no culto em si. Nós não oferecemos um culto a Deus coletivamente somente quando nós entramos aquelas portas aqui para dentro. O culto começou lá em casa, começou no meu trabalho. Essa ideia de separar sagrado do profano, isso é triste demais. Isso é pecaminoso. A nossa oração não é para Jesus nos tirar do mundo, é para Jesus tirar o mundo da gente. Para a gente ser santo onde estiver. Culto inspirador são com pessoas que querem cultuar a Deus e já vieram cultuando a Deus. Há uma espiritualidade, há uma vitalidade nesta vida que entra para adorar. Cada elemento do culto também precisa conectar as pessoas à realidade em que vivem, familiarizar. Cada momento. É por isso que seja a linguagem, seja a música, sejam as orações, precisam conectar as pessoas.
Porque culto sozinho eu faço no meu quarto. O culto precisa ajudar a estabelecer uma relação entre cada elemento do culto e a nossa vida. O culto precisa conectar pessoas a pessoas e pessoas a Deus. Então, quando você vem para cultuar, não esqueça que tem alguém que vai estar sentado do teu lado, alguém que vai chegar. Pode ser que tenha uma Ana que esteja sentada no banco e que tem uma angústia de alma porque ela é estéril. E ela foi envergonhada a vida inteira por sua adversária. E ela está ali, ela está chorando. E um pastor insensível chega ali ainda e chama de bêbada. A gente não vem cultuar sozinho, tem pessoas que entram e elas precisam ser notadas. Você precisa contagiar as pessoas com a vida boa. Para que haja culto, as pessoas precisam já vir cultuando ao Senhor. É por isso que havia os salmos dos romeiros, dos degraus. Gente, quando entrava no templo, era a expressão máxima, o ápice, mas o povo ia para a casa de Deus em culto. E o mais interessante é que os salmos dos degraus, eles não eram salmos que alguém recitava somente para Deus, mas eles recitavam aos outros como formatos de perguntas e respostas. Ele dizia: quem foi que fez isso, venceu aquilo, e por que fez isso? O outro respondia: porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Havia uma participação. Você imagina alguém do degrau de cima, ele questionava e aquela multidão respondia. E aquela subida demorava. Nós lemos um texto de Crônicas que fala sobre o culto que ia ser aceito, a oração que ia ser recebida. O povo que entrasse na casa, ou que olhasse para aquela casa, que orasse em direção àquela casa, de onde estivessem, ali era símbolo da presença de Deus. Até hoje os judeus, eles vão para os muros das lamentações, que é o lugar mais próximo em direção ao antigo templo, onde eles podem orar. Talvez você não sabia disso. Por que eles vão lá nos muros, ficam colocando os papelzinhos ali? Não é porque ali é santo. E o judeu sabe disso. É porque é o lugar mais próximo em direção aonde estava o antigo templo, que hoje tem uma mesquita em cima. E eles olham para o texto de Crônicas e falam assim: temos que orar nessa direção. Terceira dificuldade de desenvolver o culto. A participação nos cultos precisa, então, se tornar uma experiência significativa para o ser humano. Precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem. Você precisa entrar aqui, vindo cultuar o Senhor, e saindo cheio de Deus, motivado a tomar decisões, a ajudar pessoas, a expandir o reino de Deus. O culto precisa ajudar as pessoas em diversos ou em todos os aspectos de suas vidas. Pastor, mas o culto não é a Deus? Sim! E quando você cultua a Deus em espírito e em verdade, quem é mais abençoado? Você vai aumentar a glória de Deus, amado? Não, mas Ele aumenta a tua. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos. Coloca dentro do contexto. Agrada o Senhor com a sua vida. Agrada o Senhor com a sua vida. Mas há uma preocupação. Não vou tratar propriamente dos elementos essenciais do culto hoje, mas há elementos que podem e que devem acontecer no culto público. O que pode ter dentro de um culto, pastor? Que a Bíblia prescreve. Como é que a igreja identificou tudo isso? É porque não está num texto só, meu irmão. Isso está explícito em todas as Escrituras.
Aquilo que Deus nos ordenou, nós obedecemos. Aquilo que Ele não nos ordenou, também não nos permitimos arriscar, querer acrescentar algo que Deus não autorizou. Mas lá, ou em toda a Escritura, você vai encontrar alguns elementos, orações, de todas as formas, oração de confissão, de gratidão, de rendição, de petição, de intercessão, clamores, fazem parte do culto a Deus. Leituras bíblicas, explicação de textos bíblicos, a própria pregação, como Paulo, que diz que ele discursou, final de tarde, entrou noite adentro, foi até meia-noite, morreu primeiro, ressuscitou o sujeito, continua o culto até às 6 da manhã. Esse é o culto para acampamento, para juventude, viu, pastor? Mas tira o pessoal da janela, né? Noite toda. Foi bênção que Paulo pregou? Foi bênção. Edificou o povo. Mas foi longo demais, por isso está registrado. Alguém desconectou ali. Dízimos e ofertas devem acontecer no culto. Momentos de entrega fazem parte do culto a Deus, como fazia parte do culto do Antigo Testamento. Se deve entregar onde? No momento de culto. Porque faz parte do culto cristão. Cânticos, salmos, hinos, a música faz parte. Diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com cânticos. Com cânticos. Sejam eles os salmos, sejam eles esses que estão sendo inspirados nos últimos dias, muitos irmãos escrevendo e a igreja cantando, Deus trazendo palavra para a igreja de hoje, aquilo que os nossos irmãos cantaram uns anos atrás, que a gente ainda canta porque inspira o nosso coração, mas não tem nenhum desses que são canônicos, não são os salmos. Cânticos. A pregação, a exposição, os sacramentos, sejam a ceia, o batismo e votos, isso faz parte dos elementos do culto. Então, o culto pode desenvolver. O que não pode é acrescentar mais do que isso nos cultos. É querer acrescentar aquilo que Deus não prescreveu na sua palavra. O culto, ele promove impactos. Impactos. E é isso que ele precisa promover na vida dos cultuantes. Primeiro, o culto precisa nos preparar internamente para a presença de Deus. Nos preparar para a presença de Deus. Chamamos este tempo, que a adoração é tudo. O pastor Anderson vai falar um pouquinho sobre a adoração hoje à noite. Mas fazemos isto com orações, fazemos isto com cânticos que vão nos inspirando para a presença de Deus. Vimos para o culto com o desejo de receber de Deus, sejam as leituras, a oração e a música, precisa nos preparar para a presença de Deus. Teologicamente falando, Deus está presente em todos os lugares, neste momento, com toda a sua glória. Tem a ver com sua imensidão. Mas Ele se manifesta presente também, como Ele fez com a casa. Diz que a sua glória encheu aquele lugar. Uma manifestação. Outro aspecto que precisa promover na vida dos cultuantes, o culto precisa nos edificar pela palavra de Deus. Aí entra a pregação. Culto é para adoração, culto é para edificação. Edificar significa construir.
E muitas vezes, para se construir, tem que mexer no terreno, tem que desconstruir alguma coisa, precisa mexer, remover, saber onde os alicerces estão comprometidos para colocar fundamentos sólidos. Por isso, a pregação da palavra precisa ser zelosa, exortativa, admoestação e também encorajadora. Faz parte do culto. Ele precisa promover edificação na vida das pessoas. Domingo passado o pastor bateu demais. Talvez ele estava cavando tubulão naquele dia. Vai ter que jogar concreto. Mas tem dia que foi suave, pastor. Talvez estava pintando só, né? Mas suave. A espada não é o pastor, é a palavra. Entendeu aí? A espada é a palavra. O pastor é apenas o que manuseia ela e precisa de ser encontrado fiel. Terceiro, o culto precisa unir os ouvintes em uma comunidade de irmãos e irmãs, construir a família de Deus, levar a verdadeira comunhão. Em todo culto precisa acontecer comunidade. Lá na sua casa você pode dizer assim: confesso os meus pecados. Aqui no culto assim, confessamos. Mudou tudo. É uns aos outros. A gente ora um com o outro. Amados, o pastor não precisava fazer isso, mas deveria ser algo tão natural, que você entrar na casa do Senhor, ao invés de ficar conversando demais, procurar alguém para você orar com ele, querer edificar essa vida, porque a gente troca tanta palavra fiada, mas a gente perde, às vezes, a essência do culto. A gente não veio para cultuar a Deus, a gente veio para o encontro. Comunhão. Podemos conversar antes e depois, mas venha para cultuar, tempo de oração, não tem que ter só um departamentozinho que ora para a preparação do culto. Toda a igreja precisa estar preparada para cultuar a Deus, porque o fará em comunidade. Todo mundo. Não tem que alguém cantar, fazer solo na igreja e a igreja ficar calada. Nós cultuamos a Deus juntos. Fazemos as leituras juntos, oramos, uma hora um irmão ora, outra hora 2 horas, outra hora toda a igreja ora. É um culto. Quarto, o culto precisa convocar e enviar os cultuantes. É de volta para casa, com o objetivo de transformar o seu contexto. Todo culto envia para uma missão. Quando você vem para um culto, sabe que você vai voltar comissionado. E tudo que você recebeu de Deus ali é para você usar. Não armazene cartucho, é para você usar. Sai daqui para tirar. Sai daqui para usar o que você recebe. Às vezes os pastores, os músicos, se preparam durante a semana para ministrar. Mas não é para engordar você. Não é para sair daqui gordinho, é para a gente sair para o exercício. É por isso que é chamado de assembleia. A igreja, a eclesia, é os chamados para fora, ou enviados para fora, para cumprir o seu chamado. O que então é culto inspirador? Lá em Mateus 18, 20, diz lá: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O culto inspirador é quando a vida toma forma. É quando você é tocado por Deus. Salmo 122, versículo 1. O que o salmista diz? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Gente, mas vai ser bom demais, eu vou cultuar o Senhor. Há uma briga com o relógio, há uma briga com os dias de culto. Você querendo acordar e Satanás soprando seus olhos. Não quer que você venha aqui. Você tem uma batalha espiritual no dia. E às vezes você chega igual o urso na sexta-feira, se arrastando. Aí você se joga e fala: Senhor Deus, toma aí, esse é o melhor que eu posso oferecer.
O culto inspirador começa pelos crentes que estão inspirados, motivados, cheios de vontade, anelando a presença de Deus, querem ter um contato e ser tocado pelo eterno. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. Você tem que sair de casa. Hoje eu vou encontrar com Deus e com o meu povo. É hoje. Não é dizer, hoje eu vou encontrar com fulano. Não aguenta aquele fulano. O culto é o lugar onde a fé está em ação e em movimento. É o culto. E quando é que o culto começa? O culto só começa com a presença de Deus. Tem muita gente se reunindo, mas Deus não está presente. Ele não é objeto do culto. Não é para Ele. Cada um veio cultuar a si mesmo. Suas próprias vontades. Quer que as coisas sejam do jeito que você gosta. E termina a música, você diz assim, não gostei do louvor. Deus também não gostou. Porque possivelmente você estava buscando um louvor e ele não foi para você. O culto só começa com a presença de Deus. É preciso invocar a presença de Deus. O culto que o profeta Elias prestou lá no Monte Carmelo, ele foi culto porque Deus visitou o seu altar. O culto de Baal foi um culto idólatra sem vida. Não houve visitação. Clamaram. O pai da fé, em todo o tempo da sua vida, cada jornada levantava um altar, invocava a presença do Senhor, e diz que Deus visitava o seu altar. E de altar em altar ele dizia, Ebenezer, até aqui. Deus está andando comigo. Se eu der um passo ali, ele não foi, eu volto para cá. Culto começa com a presença de Deus. Precisamos entender que o mais próximo do céu, que nós podemos estar aqui nesta terra como igreja, é no culto. É num culto. O lugar mais perto do céu é num culto. Não é dirigindo e falando no celular, não. É num culto. O lugar mais perto do céu que você pode estar é num culto, onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, para ser edificado, para experimentar a presença de Deus. Então o culto precisa ser inspirador, vivo. Ele precisa ser um culto de gente que está viva, que cultua um Deus vivo. Algumas coisas nós precisamos observar quanto ao culto. Primeiro, é Deus quem determina como Ele quer ser cultuado. No texto de Deuteronômio, vou pedir para colocar aí, por favor, capítulo 4, verso 1 e 2. Apesar de não tratar disso propriamente, eu quero deixar registrado. Pastor, só podia tratar disso, nós podemos tratar uma hora só somente sobre isso, mas eu quero deixar para você pelo menos uma ideia. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Capítulo 12 agora, versículo 28 em diante. Versículo 29, melhor. E diz lá a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti... Deuteronômio 12, por favor. Versículo 29. Vamos que aí todo mundo lê. Tem que ser inspirador, né? Deuteronômio 12, verso 29. Amém. Vamos juntos? Quando o Senhor teu Deus vamos seguir. Guarda-te, não te enlaces como imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indague acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que